Kai era um garoto magricela, nascido num mundo onde, em certo ponto, raças como demônios, deusas e feras míticas existiam e viviam em guerra constante. Numa dessas guerras mortais, a Grande Guerra, a humanidade venceu graças a Cid, um herói lendário que selou as outras raças num cemitério, impedindo-as de ameaçar a paz ou a existência humana. Kai trabalha numa agência que monitora esses cemitérios, mas um dia ele se vê num mundo onde a humanidade perdeu a Grande Guerra, pois o herói lendário nunca nasceu, e agora dragões e demônios dominam tudo. Mesmo antes da história mudar, Kai levava o trabalho a sério. Enquanto os colegas enrolavam, ele ficava observando o cemitério sagrado onde as outras raças estavam seladas. Após observar o local, ele volta ao caminhão. Ash, o garoto de cabelo espetado, diz para ele relaxar, afinal as raças estão seladas há séculos, e nenhuma escapou de lá. Kai, sério, diz que é dever deles evitar isso, pois causaria morte e destruição global. Ash ainda brinca, enquanto Saki, a garota fofa, pede para não levá-los de volta à base. Na agência, Kai vai treinar enquanto Ash apanha feio. Kai se posiciona contra o dragão mítico, e um aviso no alto-falante diz que réplicas de feras míticas só são permitidas para oficiais de patente Ash. Kai ignora, desvia do ataque do dragão, corre e acerta um soco nas pernas. Não foi o bastante, o dragão se prepara para aniquilar Kai, que assume uma postura defensiva. Mas Saki fecha o programa, desligando o dragão. Ela diz para ele pegar leve, não exagerar no treino, mas Kai quer ser forte o bastante para enfrentar os líderes das outras raças. Saki diz que é impossível e que felizmente nunca precisarão enfrentá-los graças ao herói lendário. Então manda os dois se prepararem para a festa de promoção da amiga Jen. Jen, com só 17, foi promovida a oficial na sede, a elite da elite. De repente, Kai recebe uma mensagem dela, pedindo para se encontrarem sozinhos amanhã. Saki pensa que estão namorando, mas Kai nega. Na manhã seguinte, ele encontra a linda Jen, de cabelos brancos, que estranha Kai de equipamento completo no dia de folga. Ele diz que veio direto do treino, e os dois saem para um encontro de compras. Após um tempo, Kai lembra de ter visitado o cemitério na infância, tendo uma visão de monstros e da espada do herói lendário. De repente, ele volta à realidade, estranhando a lembrança ao notar o mundo ao redor se distorcendo. Preocupado, ele chama Jen, que não nota nada errado, quando uma voz anuncia: a linha do tempo está sendo reescrita. No instante seguinte, Kai está no mesmo lugar, mas numa cidade em ruínas. Ele olha em volta confuso, só vendo morte e destruição. De repente, ouve um som e se vira, vendo um monstro gigante surgir por trás de um... Kai não crê no que vê. Um demônio negro gigante cria 2 círculos mágicos, lançando lanças imperiais. Kai reage rápido, graças ao treino, desvia do ataque que quebra sua maleta, revelando sua arma. O demônio lança mais ataques, mas Kai se levanta, corre para a arma, carregando-a rápido. Ambos atiram, mas, para surpresa do demônio, as balas de Kai anulam a magia dele. O demônio não desiste e tenta enganar Kai com uma magia explosiva sob ele. Mas Kai percebe, desvia na hora e corre na direção do demônio, recarregando a arma. Ele desvia, salta e tenta um golpe forte, mas a pele do demônio é grossa demais, a lâmina não faz nada. Felizmente, ele tinha um plano B. Atira a queima-roupa, destruindo o demônio enquanto Kai salta para longe. Cai no chão, ofegante, mas feliz por o treino ter salvado sua pele. Antes de se esconder, sente algo atrás, vira e vê outro demônio negro gigante flutuando, perguntando se ele matou um. Kai aponta a da espada, confiante, e diz que sim, matou o monstro. O demônio se irrita, dizendo que um escravo deve conhecer seu lugar, e logo carrega uma poderosa explosão mágica. Mas antes de atacar, alguém joga um flash, cegando o demônio, e Kai é arrastado para um caminhão familiar que parte na hora. Kai está abalado, mas percebe que seus salvadores são Saki e Ash. Infelizmente, nenhum o reconhece. Saki diz que nunca ouviu. Kai sente um pavor, pensando se todos se esqueceram dele. Ele tenta fazê-los lembrar da agência, mas Saki diz que ela não existe ali. Eles são soldados da resistência. Kai fica confuso, mas Saki explica. São as forças do exército rebelde humano, criado após a humanidade perder a grande guerra contra as outras raças, 30 anos atrás. Ash diz que desde então as outras raças dominaram o mundo, e os humanos mal sobrevivem, fugindo e se escondendo. No metrô, Ash conta a Kai que essa cidade é dos demônios, mas há batalhas frequentes entre as raças por território e recursos. Kai percebe que está numa realidade alternativa pós-apocalíptica e se pergunta se voltará ao seu mundo e encontrará Jen. Após andar um pouco, Saki aciona um interruptor e uma porta barricada se abre, revelando uma nova cidade humana subterrânea, idêntica à do seu mundo antigo. Saki e Ash parecem tranquilos com a humanidade à beira da extinção, mas algo incomoda Kai, que pergunta por que os humanos perderam a Grande Guerra. Saki e Ash olham surpresos, mas explicam que as outras raças os atacam em grupos dizimando suas linhas, pois quase todos são fisicamente mais poderosos que os humanos. Além disso, cada raça tem um líder incrivelmente forte que comanda seus exércitos e planeja os ataques. Kai pergunta direto sobre o herói lendário Cid, mas, para sua surpresa, nem Saki nem Ash sabem quem ele é. Kai, frenético, diz que Cid é o herói humano que derrota e sela as raças,
mas Ash ri, dizendo que se fosse verdade, eles não estariam vivendo em metrôs agora. De repente, ele ouve um burburinho, e Saki o arrasta para fora, dizendo que a comandante e salvadora da humanidade chegou de uma expedição. Para surpresa de Kai, a comandante é Jen, que se aproxima enquanto Saki e Ash a saúdam. Saki diz que não há anormalidades na superfície, mas Jen olha para Kai e pergunta quem ele é, pois nunca o viu. Isso machuca Kai, que a amava. Saki explica que o acharam sozinho e que a memória dele está confusa, sem lembrar nada deste mundo. Jen manda ficarem de olho nele e passa sem sequer olhá-lo. Kai então quebra o silêncio, a para e diz que estavam literalmente num encontro de compras há pouco, e pergunta como ela pode esquecê-lo. Jen se vira e friamente diz que não faz ideia de quem ele é, que ele deve estar a confundindo com outra pessoa e vira as costas. Isso o destrói. Ele avança gritando que ela prometeu ser a oficial mais alta da agência para provar ao pai que era uma mulher forte. Mas antes que ele a tocasse, uma oficial de cabelo rosa, chamada Fall, segura sua mão. Jen manda soltá-lo e se afasta de novo. Ash e Saki pegam Kai e dizem para ele descansar, pois parece confuso. Naquela noite, ele lê a história deste mundo, confirmando que o herói lendário Cid nunca nasceu aqui. Ele vira as páginas e se choca ao ver os cemitérios ainda lá. Ele se pergunta por que os locais estariam lá, se a humanidade nunca venceu a guerra. Na manhã seguinte, pergunta a Ash, que responde não ter ideia de que lugar ele está falando. Então, Kai pega as chaves do caminhão e parte numa missão de reconhecimento. Ele para o veículo pouco antes do cemitério e entra, encontrando a porta principal aberta. Ele avança e se choca ao ver a lendária espada de Cid, o herói, fincada no chão, bem à sua frente. Ele se aproxima da lâmina brilhante, agarra o punho e a puxa. Imediatamente, a lâmina brilha mais forte, e um feixe de luz atinge uma parede que se abre para outro reino, transportando-o. Ele abre os olhos e se vê numa área misteriosamente branca, sem nada à vista. De repente, ouve um pedido de ajuda e segue a voz, encontrando uma jovem amarrada a um pilar com correntes. Para sua surpresa, a mulher é um híbrido estranho de anjo e demônio, e o olha com olhos tristes, cheios de lágrimas, pedindo para ser libertada. Ele se aproxima, espada em punho, cauteloso, enquanto a garota o olha de novo, pedindo ajuda. Ela se apresenta como Rin e implora para ele libertá-la, pois as amarras estão sugando sua energia vital e a matando. Ele pensa por um minuto, mas decide ajudar, tentando cortar as amarras. Para sua surpresa, a espada não faz nenhum arranhão. Então, ele decide resolver o problema à moda americana. A tiros. Mas nem essa estratégia funciona. Ele se pergunta se a arma não é forte o bastante ou se a espada dourada do herói teria cortado as correntes. De repente, sua espada brilha e se transforma na lendária espada de Cid, envolta num fulgor dourado. Ele se aproxima das amarras de novo e, sem hesitar, golpeia as correntes. A espada é tão forte que corta o pilar inteiro ao meio, junto com a corrente. A garota cai mole no chão, mas Kai a ampara suavemente, verificando se está bem. Mas no instante em que abre os olhos, ela voa para longe e começa a gritar um nome, dizendo que ainda não perdeu e não cairá em truques se mandarem um demônio de baixo escalão para ela. Kai fica confuso, mas Rin o olha e atira uma explosão mágica que ele mal desvia. Ele percebe que a garota não está brincando e é muito forte. Antes que ele peça para ela se acalmar, ela carrega um ataque mágico poderoso e o dispara em Kai para acabar com ele. Kai fica chocado com a magia poderosa vindo em sua direção, percebendo que nem tem tempo de desviar. Ele se pergunta se é o fim, mas decide tentar e golpeia a explosão com sua nova espada. Para surpresa de Rin, o golpe corta a explosão mágica ao meio, anulando o feitiço. Ela para, admirada, e pergunta como um demônio tão insignificante comanda magia de anulação tão forte, mas Kai diz que não é demônio, e sim humano. Ele se vira, mostrando que não tem asas ou cauda demoníacas. Isso a acalma um pouco. Ela se desculpa pelo ataque e diz que guarda rancor dos demônios. Kai se aproxima e pergunta a qual raça ela pertence, já que não parece um anjo puro. Ela abaixa a cabeça e diz que não quer responder, pois se sente insegura, então ele desiste. Ele pergunta se ela sabe onde estão, mas ela diz que estava lutando com a líder dos demônios, Vanessa, quando acabou sendo aprisionada ali. Kai fica chocado e pergunta como ela pode lutar contra os demônios mais fortes tão casualmente. Mas Rin, feliz, estufa o peito, dizendo que é forte o bastante para derrotar o exército de demônios sozinha. Ela olha o chão quebrado atrás dele e aponta que Kai também deve ser forte, pois não só evadiu os ataques dela, como os dividiu. Ele diz que é só por causa da espada, mas antes que continue, nota um portal se abrindo atrás de Rin, e uma garra estranha emerge do círculo escuro. A coisa demoníaca estranha começa a falar bobagens antes de atacar Rin, que é salva por Kai ao empurrá-la para a segurança. O demônio os persegue com a garra, mas Kai e Rin desviam de novo, vendo com horror o grande pilar desabar e ambos correm na direção oposta. Kai olha para trás e nota que o demônio criou um portal mágico, enfiando a garra nele, que surge bem atrás deles, e agarra Rin no ar enquanto ela grita. Rin tenta se soltar, mas não é forte o bastante, enquanto círculos mágicos explosivos surgem ao redor dela, prontos para acabar com ela. Kai assiste horrorizado e se pergunta por que não consegue se mover, querendo tanto salvá-la.
De repente, ele percebe que tem a espada lendária, reúne toda a coragem e salta em direção a Rin, cortando a garra demoníaca ao meio. O golpe é tão forte que rasga a realidade em que estavam. Enquanto o demônio se choca ao ver a espada lendária na mão de Kai, ele e Rin conseguem pular pelo pequeno buraco e voltar ao mundo real. Ele olha atordoado para a espada, que não parece mais a lendária. Antes que processasse, Rin o abraça forte. Ele percebe que ela estava apavorada, e ela o agradece por salvá-la, dizendo que é a primeira vez que alguém faz algo bom por ela. Ela diz que nunca pertenceu a nenhuma raça e todas recusaram aceitá-la em seus clãs. Mas os demônios eram os piores, discriminavam muito e eram sempre cruéis. Por isso ela brigou com a líder dos demônios. Ouvindo isso, Kai a abraça de volta, percebendo que não são tão diferentes. Assim como ela, ele também não pertence a este mundo, e nem seus amigos mais próximos lembram de sua existência. Ele diz que na linha do tempo dele, os humanos venceram a Grande Guerra e controlavam a cidade, enquanto as outras raças estavam seladas sob pirâmides. Infelizmente, nesta linha, essa história se perdeu e demônios controlam as cidades humanas. Isso é novidade para Rin, que diz que os humanos estavam vencendo a guerra e os demônios estavam preocupados achando que um herói havia chegado. Kai a agarra perguntando se ela fala do lendário Cid, mas ela não faz ideia. Logo eles saem das pirâmides, mas assim que estão seguros, Rin desaba no chão de exaustão. Kai percebe que ela deve estar exausta e começa a apoiá-la enquanto caminham. Ele diz que a levará de volta à cidade humana, mas ela parece apreensiva, não confiando em ninguém além dele. Ele a tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem, e promete que irá embora com ela se não gostar da cidade. Mais tarde, Kai se deita, exausto, lembrando como ela se assustava com cada solavanco, causando um alvoroço. Felizmente, escondeu as asas antes de entrar na cidade, mas ainda se destacava, escondendo-se atrás dele. Numa hora, ela quase usou magia no meio da cidade, achando que um humano ia atacar, mas ele só estava cumprimentando. Ele lembra do dia agitado e ia tentar transformar a espada na lâmina dourada de novo, quando Rin sai correndo do banheiro, gritando que viu uma barata. Depois ela contou que sempre tomava banho em cachoeiras geladas e ficava doente, mas os humanos têm água quente maravilhosa. Ela pula na cama, feliz, enquanto Kai diz que acha que ambos são de uma realidade alternativa onde a Grande Guerra foi vencida pelos humanos, graças ao herói Cid. Ela pergunta se podem voltar àquela realidade, mas Kai não tem resposta, então decidem dormir. Kai cochila ao lado da cama de Rin, com a espada na mão, quando é acordado por uma Rin assustada, que diz sentir demônios na área. Ela estava certa. Logo alarmes soam pela cidade, demônios rompem as barreiras e invadem a cidade subterrânea. Eles correm para fora, vendo demônios causando caos, enquanto inocentes fogem em todas as direções, tentando se salvar. Rin se agarra a Kai com medo, enquanto ele diz que precisa agir como o herói Cid, senão não há esperança para a humanidade. Do outro lado, Ash, Saki e os outros tentam conter os demônios com armas, mas não funciona. Ash manda Saki pegar as armas pesadas. Os demônios, porém, estão no encalço dela, e um deles avança para acabar com Saki. Mas antes que ataque, Kai salta e corta a cabeça do demônio, salvando-a. Ele logo diz para ela pegar água, pois esses demônios de pedra ficam pesados demais para voar quando molhados. De repente, ele nota que um demônio estava usando um feitiço em Ash, transformando-o em pedra. Mas Kai atira no círculo mágico, desativando-o e salvando a vida de Ash. Os demônios se reagrupam e focam em Kai. Um avança e agarra sua espada, enquanto o outro vem por trás. Kai desvia, desliza entre eles e os empurra um contra o outro, enquanto Rin, do alto de um prédio, usa sua poderosa explosão mágica para incapacitá-los. Ele a elogia pela agilidade, enquanto Ash e Saki correm até ele, perguntando como diabos ele luta contra demônios com tanta confiança e eficiência. Kai responde que vem de um mundo onde humanos venceram a guerra, então treinou a vida toda contra demônios de treino, e sabe como lidar com eles. Saki fica impressionada e pede para Kai acompanhá-los à sede para planejar a defesa, e Kai concorda. Todos vão num veículo blindado pelas ruínas da cidade principal até a sede, onde oficiais de alta patente, junto com Jen, elaboram estratégias militares. Kai é apresentado a eles, e logo de cara fala sobre sua realidade, mas os outros membros do conselho levam na brincadeira, mandando ele parar de palhaçada em momentos tão delicados. Felizmente, Jen parece mais receptiva e pergunta que tipo de relacionamento eles têm na realidade dele, já que ele a chamou com tanta intimidade antes. Kai responde que eram colegas e melhores amigos de infância, sempre um apoiando o outro. Ele também menciona como ela costumava falar do avô, o que a atinge em cheio, e ela os dispensa na hora, sem pensar duas vezes. Mais tarde à noite, enquanto Rin se esbaldava em sua cama fofinha, Kai atende a uma batida na porta e dá de cara com a assistente de Jen, aquela de cabelo rosa, e com um jeitinho bem feminista que o manda segui-la. Tanto Kai quanto Rin a seguem até um quarto onde encontram Jen, que agora parece bem mais calma e receptiva, afirmando que acredita nele. Afinal, ela não havia falado sobre o avô com absolutamente ninguém neste mundo.
Ela então lhe diz que planeja uma defesa com tudo o que tem, após coordenar com as 5 cidades humanas restantes, para assim conseguir repelir os invasores demoníacos de uma vez por todas. Kai percebe que ela quer lutar até o amargo fim, mas Rin objeta, alegando que mesmo que eles consigam repelir a primeira onda de demônios, eles simplesmente continuarão enviando mais e mais, e em algum momento a própria líder dos demônios pode aparecer e simplesmente pulverizar a cidade inteira. Jen parece ciente disso, olhando para baixo com uma tristeza profunda quando Kai se pronuncia, alegando que eles deveriam, na verdade, atacar os demônios. Jen o olha chocada, mas ele afirma que eles deveriam simplesmente focar em derrotar a líder deles, Vanessa, que sozinha é muito mais forte que todos os demônios combinados. Ele afirma que ele e Rin, juntos, talvez consigam fazer isso, mas precisarão das forças de Jen para tentar atrair os demônios restantes, de modo que Kai possa focar todos os seus esforços na rainha demônio Vanessa. Eles imediatamente colocam seus planos em movimento, com Kai reunindo sua equipe, que inclui apenas 4 membros. Ele mesmo lideraria a ofensiva contra Vanessa ao lado de Rin, Ash e Saki, seus companheiros de confiança. Eles dirigem pela cidade, enquanto Saki estremece só de pensar em ter que enfrentar a líder do exército demoníaco por conta própria, e pergunta por que ela foi escolhida, considerando que não é nem a soldado mais forte, nem a mais rápida. Rin acaricia a cabeça dela, garantindo que, por ser amiga de Kai, ela fará questão de mantê-la segura. Afinal, qualquer amigo de Kai também é amigo dela. Saki tira algum consolo disso, enquanto Kai lhe diz que a razão pela qual ele escolheu Ash e ela é porque ele confia a própria vida a eles. Ash sorri pra ele, afirmando que Vanessa vai ser um osso duro de roer, mas Rin afirma que ela também é super forte, e a única pessoa que pode realmente igualar sua força é a própria Rainha Demônio. Saki a olha e pergunta o que acontecerá se ela for dominada por Vanessa, mas Rin responde que ela irá imediatamente se autodestruir, garantindo que Vanessa morra junto com ela. Saki a abraça forte e a faz prometer que não fará absolutamente nada parecido. Enquanto isso, Ash pergunta a Kai se os demônios os verão, já que estão se movendo em um grupo de tamanho considerável. Mas Kai responde que os demônios são sensíveis apenas à presença de magia, e como os humanos não possuem magia alguma, eles realmente não conseguem senti-los. Logo, todos chegam à área onde toda a unidade ofensiva foi montada, e Jen lhes dá um discurso motivacional daqueles, sobre como eles precisam assumir o controle de suas próprias vidas e lutar com todas as forças contra a opressão causada pelos demônios. Os soldados estão super motivados ao ouvir que seu líder estará lutando lado a lado com eles, e imediatamente lançam o maior ataque contra os demônios. No momento em que saem dos túneis subterrâneos, eles avistam um número gigantesco de demônios apenas inspecionando a área e voando por ali, procurando por quaisquer inimigos. A enorme horda de soldados humanos definitivamente os choca um pouco, pegando-os de surpresa, mas eles tentam revidar. Os humanos, no entanto, permanecem inabaláveis enquanto avançam com tudo contra os demônios, prontos para sacrificar suas próprias vidas. Quando um dos demônios tenta usar magia de gelo para bloquear o caminho, Kai imediatamente reconhece o padrão e atira no demônio, interrompendo seu próximo ataque antes de cravar sua espada no peito da criatura e disparar uma bala explosiva, pulverizando o demônio em 1000 pedaços. Antes que pudesse sequer celebrar, ele olha para cima e vê um número gigantesco de demônios emergindo dos portais mágicos. Enquanto os humanos tentam disparar fogo de supressão contra eles, Kai imediatamente aponta sua arma para o céu e usa uma bala especial que cria um ataque de corrente de raios, atingindo todos os demônios de uma só vez, incapacitando-os e fazendo-os cair no chão, inconscientes. Os humanos ao redor dele o olham completamente pasmos, perguntando como ele lidou com todos eles de forma tão fácil. Kai responde que é por causa da tecnologia super moderna que ele tinha em seu mundo, e se vira para Rin, perguntando se ela consegue sentir mais demônios por perto. Rin aponta para a torre superior direita, alegando que consegue sentir uma presença extremamente forte que, sem sombra de dúvida, deve ser a própria Rainha Demônio Vanessa. Jen imediatamente toma as rédeas e atribui diferentes tarefas às tropas, afirmando que Kai irá lidar com a Rainha Demônio, enquanto eles terão que garantir que nenhum demônio entre no prédio ou nas proximidades para não criar quaisquer obstáculos invisíveis para eles. Ela posiciona a tropa por todo o prédio e nas escadarias, enquanto as tropas restantes sobem as escadas. Jen olha para Kai, perguntando se ele ainda acha que pode enfrentar Vanessa em um combate 1 contra 1, e Kai acena com a cabeça em afirmação. Os soldados restantes rapidamente começam a procurar por quaisquer demônios escondidos quando Rin aponta para um pequeno demônio de aparência bem estranha que estava tentando invocar um demônio gigante. Infelizmente, eles chegam tarde demais para detê-lo, e um ciclope gigantesco emerge do portal mágico, começando imediatamente a causar um estrago enorme. Ele agarra um dos soldados em seus braços enormes e o teria esmagado até a morte, se não fosse pela ação super rápida de Phelan, que pula no ar e corta a mão do demônio, libertando o soldado de seu aperto mortal. Ela diz ao soldado restante para seguir em frente, pois ela pode facilmente lidar com um demônio tão insignificante, sozinha, sem problema algum. Então Jen segue as ordens e sobe, enquanto eles lentamente tentam libertar os prisioneiros que ainda estão escondidos na torre. Eles entram em outra sala, liderados por Jen, quando de repente uma armadilha entra em ação, e ela é atingida por uma enorme magia de raio, o que assusta todo mundo pra caramba, deixando-os de cabelo em pé.
No entanto, quando a fumaça se dispersa, eles percebem que Jen está completamente ilesa, afinal, ela tem resistência mágica em sua armadura, e diz a Kai e seu grupo para avançarem enquanto ela e o soldado restante lidam com este enorme monstro por conta própria. Kai lhe deseja boa sorte e corre para o próximo corredor, onde todos usam uma faixa mágica criada por Rin, que os esconde dos demônios, mas Kai diz a Rin para não revelar que foi ela quem a fez, porque aí todo mundo vai saber que ela não é uma humana. Eles começam a andar quando de repente um monstro enorme aparece bem na frente deles. Isso assusta Saki pra caramba, que saca sua arma, mas Rin coloca o braço sobre a arma, fazendo um sinal para ela ficar em silêncio, já que estão invisíveis para o monstro no momento. Saki sofreu de medo, mas felizmente as faixas funcionam, e o monstro simplesmente passa por eles sem nunca notar a presença de absolutamente ninguém. Finalmente, eles encontram a sala principal do servidor, onde Saki e Ash ficam de prontidão, esperando as ordens de Kai para cortar as luzes, caso precisem evacuar na escuridão total. Kai e Rin avançam quando entram em uma sala, apenas para encontrá-la lotada de demônios de alto escalão. O chefe do grupo os recebe no prédio, alegando que Vanessa está bastante intrigada com essa ação suicida dos humanos, enquanto Kai lhe diz que ela não ficará nada feliz quando sua espada a cortar em 1000 pedaços. O demônio imediatamente começa a carregar seus ataques mágicos, enquanto Kai se prepara para lidar com eles, mas Rin imediatamente o agarra e começa a voar, antes de jogá-lo com força em direção à entrada do próximo corredor. Ela diz a ele para seguir em frente e começa a criar uma barreira de gelo para garantir que nenhum demônio pudesse persegui-lo. Ela o assegura de que pode facilmente lidar com esses insetos e o seguirá em breve, então Kai segue em frente enquanto Rin enfrenta os demônios restantes com todos os seus poderosos círculos mágicos. Kai finalmente chega à sala do trono principal, onde encontra a rainha demônio confortavelmente sentada, e ela afirma que está surpresa que os humanos estejam conseguindo acompanhar o ritmo de seus demônios. No andar de baixo, Jen luta contra o demônio gigante com a ajuda dos outros, mas o demônio parece ser bem forte, pois agarra sua espada e a arremessa para longe, antes de queimá-la completamente com sua explosão de chamas. Felizmente, por causa de sua armadura, ela permanece ilesa e imediatamente converte sua espada em um arco e flecha, atirando no demônio e destruindo-o completamente. Ela cai no chão, respirando com dificuldade, enquanto a cabeça decepada do demônio lhe diz que, não importa o quanto eles tentem, os humanos jamais conseguirão vencer contra eles. Jen simplesmente se aproxima e apunhala a cabeça com sua espada, afirmando que eles vencerão, não importa o que aconteça. De repente, outro portal aparece atrás dela, com ainda mais demônios tentando emboscá-la. Mas felizmente, Phelan aparece bem a tempo e atinge o demônio, arremessando-o contra a parede, salvando a vida de Jen. O cão demônio não demora muito para se recuperar, e já se aproxima deles novamente, enquanto Phelan e Jen se preparam para a batalha. De volta à sala do trono, Vanessa parece muito intrigada com o fato de Kai estar ali, tão destemido, e pergunta se ele é o líder dos humanos. Ele afirma que o líder é outra pessoa, pois ele é simplesmente um forasteiro vindo de um mundo diferente, onde a Grande Guerra é coisa do passado e os humanos governam o mundo. Vanessa ri, alegando que um mundo assim não existe, e Kai deve estar sonhando acordado. Mas Kai afirma que uma realidade alternativa, sim, existe, onde isso é verdade. Ela o olha e pergunta qual raça acaba derrotando os demônios, e para sua surpresa e diversão, Kai responde que são os humanos que derrotam os demônios. Ela começa a rir ainda mais, alegando que os humanos são os mais fracos entre todas as raças e não há a menor chance de qualquer humano poder derrotá-la. Kai a olha e afirma que ela foi derrotada pelo grande herói Cid, com sua lendária espada. Isso parece abalá-la um pouco, enquanto ela agarra a cabeça e murmura alguma profecia bem estranha antes de voltar a si, alegando que a hora da brincadeira acabou, enquanto ela cria um círculo mágico. Antes que pudesse ativar sua magia, Kai atira em seu círculo mágico, anulando-o completamente, o que a choca profundamente, pois ela nunca tinha visto algo assim antes. Antes que pudesse sequer reagir, Kai está em cima dela e a apunhala no peito, mas acaba sendo apenas uma ilusão, pois a verdadeira Vanessa aparece bem atrás dele e ataca, enquanto Kai consegue bloquear o golpe, mas é arremessado para longe. Vanessa começa a voar e cria um enorme círculo mágico com chamas ferventes em seu interior, antes de atirá-lo em Kai, que consegue desviar bem a tempo, enquanto a explosão oblitera completamente uma seção inteira do prédio. Vanessa parece um pouco abalada, mas decide usar sua carta na manga e cobre todo o chão sob Kai com um círculo mágico que explode com um grande estrondo, sacudindo o núcleo do prédio. Mas para sua surpresa, Kai novamente escapou ileso, com uma espada dourada em sua mão. Antes que pudesse sequer reagir, ela é atacada por Rin, que finalmente chega depois de lidar com os demônios lá embaixo e de sofrer algumas lesões no processo. Vanessa permanece ilesa, no entanto, enquanto decide acabar com os dois, mas de repente um portal mágico aparece bem atrás dela e ela é capturada por alguns tentáculos estranhos, enquanto o mesmo robô esquisito que atacou Kai e Rin aparece de outro portal e ataca Vanessa. Kai estava confuso, mas pensou que não havia a menor chance de Vanessa escapar dessa. Mas ele estava enganado, pois a Rainha Demônio rompe as amarras e agarra a cabeça do robô, antes de usar toda a sua força em um único ataque massivo, obliterando completamente metade da cidade.
Para sua surpresa, o robô ainda está funcionando de alguma forma, mas está danificado o suficiente para retornar ao portal. Kai fica chocado ao ver a força avassaladora da Rainha Demônio e se pergunta como Rin conseguiu lutar contra ela. Mas a própria Rin parece completamente chocada enquanto diz a Kai que está com muito medo, porque a Vanessa que ela lutou em seu mundo não era nem de perto tão forte quanto esta. Vanessa finalmente volta sua atenção para Kai e Rin, e lhes diz para se prepararem, pois ela vai mandá-los os dois direto para o inferno. Rin está extremamente assustada, tentando desesperadamente encontrar uma saída para essa bagunça, enquanto Kai a olha, incapaz de entender o que diabos está acontecendo ali. Rin decide que a única maneira de Kai escapar com vida é se ela sacrificar a própria vida. Então ela imediatamente corre em direção a Vanessa, enquanto Kai grita para ela parar. Ela o ignora completamente e ataca Vanessa antes de usar uma barreira mágica para cobrir tanto a si mesma quanto Vanessa. Ela grita para Kai fugir, mas Vanessa simplesmente sorri, alegando que Rin deve ser a maior idiota do mundo por pensar que essa barragem tão frágil a deteria. Ela a quebra facilmente, e a explosão joga a pobre Rin para longe, que cai no chão mal consciente. Vanessa decide acabar com ela de uma vez por todas, e cria um círculo mágico, mas Kai grita para ela parar e começa a correr em sua velocidade máxima. Com sua lendária espada, Vanessa simplesmente volta sua atenção para ele e o joga para longe com sua magia de explosão, com a mesma facilidade, arremessando-o contra uma parede, enquanto ele começa a sangrar por todo o corpo, sem parar. Rin olha fracamente para Kai, apenas para vê-lo ensanguentado da cabeça aos pés e completamente inconsciente, e tenta chamá-lo. Vanessa zomba dela, alegando que o garoto já está morto, e pergunta se Rin agora vai fugir como uma covarde ou tentar se vingar com seu corpo pateticamente fraco. Para sua surpresa, Rin realmente consegue se levantar e uma aura escura a cerca por completo. Suas feridas começam a cicatrizar sozinhas, o que choca Vanessa, mas Rin se vira com uma enorme explosão de energia, gritando o nome de Vanessa com uma dor e uma raiva indescritíveis. Vanessa percebe que Rin é uma mistura bizarra de todas as raças da Terra, enquanto ela começa a crescer garras e a parecer mais com uma besta demoníaca. Antes que pudesse sequer dizer algo, Rin avança e desfere um soco massivo, que realmente machuca Vanessa, mas Rin não para por aí e continua desferindo uma barragem de socos, um após o outro, sem trégua. Antes que a Rainha Demônio pudesse ser completamente dominada, ela consegue agarrar um dos socos de Rin e começa a dizer a ela que se tivesse tentado com tanta força desde o início, ela poderia ter realmente salvado seu brinquedinho de menino. Rin imediatamente tenta socar com o outro braço, mas Vanessa agarra esse também e começa a manipulá-la, fazendo-a pensar que a morte de Kai é completamente culpa dela, e que ela não deu o seu melhor porque tinha medo de revelar seu verdadeiro eu monstruoso para ele. Vanessa sorri, pensando que seu truque está funcionando perfeitamente, mas ele de repente sai pela culatra quando Rin decide que não há mais nada pelo que viver, e agarra o braço de Vanessa, alegando que as duas deveriam morrer juntas também. Ela usa uma maldição especial em ambas, o que as faz começar a sangrar por todo o corpo, e Rin afirma que as duas sangrarão lentamente até a morte. Vanessa parecia assustada no início, mas então seu rosto fica completamente inexpressivo, enquanto Rin percebe que algo está muito errado. Ela cai no chão, perguntando-se como Vanessa ainda tem toda a sua força, mas então ela percebe que Vanessa se cobriu com feitiços protetores para se proteger de maldições de outras raças. Vanessa a elogia por durar tanto tempo, mas afirma que ela é uma abominação de várias raças que nunca deveria ter existido neste mundo, em primeiro lugar. Ela levanta o braço e atira uma explosão de fogo em Rin a queima-roupa para acabar com seu sofrimento. Mas para sua surpresa, Rin é salva no último momento por Kai. Vanessa não consegue acreditar que Kai ainda está vivo, pois nenhum humano deveria ser capaz de sobreviver à sua explosão mágica a uma distância tão curta. Mas Kai afirma que sua espada levou o impacto direto, e foi por isso que sua vida foi poupada. Vanessa fica irritada com o fato de que esse lixo de baixo nível sobreviveu ao seu feitiço e começa a chamar os humanos de um bando de perdedores. Afinal, todas as outras raças têm líderes incrivelmente fortes e dignos de serem chamados de heróis, mas os humanos não têm nenhum líder realmente poderoso que possa ser chamado de herói e igualar sua força. Kylie diz que eles podem não ter um herói, mas o que eles têm é o espírito inabalável da humanidade, que os ajuda a lutar mesmo depois que as chances estão tão contra eles. Ele lhe diz que se tornará o herói da humanidade se a necessidade surgir e a desafia para um duelo. Vanessa fica irritada com isso e usa sua magia negra para invocar um meteoro inteiro sobre eles. Mas Kai imediatamente usa seus golpes de espada aéreos para cortá-los em pedaços, destruindo sua magia completamente. Ela imediatamente começa a coletar todo o seu mana para um ataque gigantesco, mas bem nesse momento Ash desliga o fornecimento de energia em todo o prédio. Vanessa percebe que Kai é um humano sem magia, então ela não consegue senti-lo na escuridão. Mas ela ainda pode ver o brilho fraco de sua espada e ataca naquela direção. Para sua surpresa, acaba sendo Rin segurando a espada, que facilmente bloqueia a magia, enquanto Kai aparece bem atrás de Vanessa, e lembra do treinamento intenso que ele passou todos os dias que o levou a este exato momento.
Ele a cotovela nas costas enquanto Rin joga a espada para ele. E antes que Vanessa pudesse recuperar o equilíbrio, ele se despede dela e a corta ao meio. Vanessa cai de joelhos, definhando lentamente, mas em vez de amaldiçoar Rin e Kai, ela parecia estranhamente em paz quando começa a se lembrar de algo importante. Ela se lembra do nome Cid, e as memórias voltam para ela. Ela diz a Kai que o herói Cid previu que alguém iria alterar o curso da história e chamou isso de reencarnação mundial. Para evitar que isso acontecesse, ele colocou sua espada nas pirâmides, sob sua proteção, mas ela perdeu suas memórias depois que as linhas do tempo foram alteradas. Kai a olha completamente confuso e afirma que Cid e ela deveriam ser inimigos, então por que diabos ele confiaria nela? E Vanessa afirma que eles realmente lutaram algumas vezes, mas há um poder muito mais profundo que os une a todos, e ela teve que pedir ajuda a Cid para salvar o mundo. Kai ainda não entende absolutamente nada do que ela está falando, mas Vanessa lhe diz para encontrar a pessoa que alterou as linhas do tempo, e afirma que deve ser um dos outros heróis. Depois disso, ela se desintegra lentamente em pó, desejando boa sorte a Kai e dizendo-lhe para salvar o mundo. Kai está completamente exausto, tanto física quanto mentalmente, enquanto cai de joelhos, perguntando-se o que diabos está acontecendo neste mundo. Rin lhe diz para se acalmar e o parabeniza por sua incrível conquista, pois ele acabou de fazer o impossível e derrotou o líder de todos os demônios. A notícia se espalha como fogo selvagem por todos os assentamentos humanos, e todos se regozijam com sua primeira grande vitória, enquanto os soldados feridos durante a batalha descansam tranquilos, sabendo que seus sacrifícios não foram em vão e a humanidade está agora um passo mais perto de realizar seu grande sonho. Rin e Kai estão no topo da torre, enquanto os primeiros raios do sol da manhã atingem a cidade destruída, e eles se perguntam se ela algum dia voltará a ser como era antes da guerra, em seus dias de glória. Rin lhe diz que adoraria voltar a um tempo onde os humanos venceram a guerra, porque este mundo é muito assustador e promete consertar tudo quando Jen e Phelan chegam ao topo da torre, parabenizando Kai por essa enorme conquista, afinal, elas nunca teriam sequer sonhado em destruir a formidável Rainha Demônio sozinhas. Ela lhe diz que agora que removeram a ameaça dos demônios desta área, a cidade acima do solo pode ser reconstruída à sua antiga glória, e os humanos podem finalmente começar a viver como pessoas livres, em vez de cidadãos de segunda classe e escravos. Kai pergunta se ela supervisionará a construção, mas Jen afirma que a cidade foi destruída antes mesmo de ela nascer, então ela nunca viu de fato como era. Por causa disso, ela deixará a tarefa para os membros mais antigos do Conselho, aqueles que viram a cidade quando ela brilhava lindamente sob a luz do sol. Ela afirma ter outros planos, pois há 3 outras regiões do mundo controladas por outras raças, enquanto os humanos são duramente perseguidos. Segundo ela, cada uma dessas regiões tem um pequeno grupo rebelde lutando contra essas raças para garantir a segurança e a liberdade de seu povo. E ela vai ajudá-los iniciando uma operação muito maior para expulsar essas raças da região. Ela pergunta a Kai se ele poderia se juntar a eles, pois sem ele, teriam pouquíssimas chances contra os heróis e líderes dessas raças, que são extremamente fortes e inteligentes. Kai a olha e sorri, dizendo que a Jen que ele conhecia em seu mundo era mais infantil e divertida do que ela. Isso faz Jen corar, mas Kai se aproxima e aperta a mão dela, afirmando que definitivamente lutará ao lado deles para tentar vencer essa guerra de uma vez por todas. Naquela tarde, Jen se dirige a todos os soldados humanos e os parabeniza por vencerem a batalha contra os demônios, mas lhes diz que ainda precisam vencer a guerra inteira para garantir sua segurança de uma vez por todas. Os humanos parecem estar com um moral bem mais elevado após a vitória e prometem dar seus corações e suas vidas em nome da humanidade. Kai ouve tudo isso de longe, ao lado de Rin, e diz a ela que, já que neste mundo Cid nunca nasceu para salvar a humanidade como seu herói, ele mesmo assumirá o manto e garantirá que encontrem o culpado por alterar as linhas do tempo e revertam tudo ao que era antes. Após a vitória em Erza, os outros grandes grupos de resistência veem Jen como o farol da humanidade e solicitam assistência de suas forças. Assim que as coisas se acalmam em Erza, Jen envia algumas de suas tropas, incluindo Kai e a turma, para a Federação Io para ajudar a conter os seres celestiais que ocupam o território. No caminho, Kai se lembra de um incidente que ocorreu com ele e Rin 5 dias atrás. Enquanto limpavam os escombros na cidade, Rin afirmou que podia sentir cheiro de demônios. Eles imediatamente foram investigar a fonte, mas não encontraram nada, fazendo Rin perceber que era uma armadilha. Antes que pudessem escapar, uma barreira se formou ao redor do prédio, e uma demônia os confrontou, dizendo que queria conhecer os responsáveis pela queda de sua irmã Vanessa. Ela começou seu ataque, mas Kai conseguiu anular o ataque dela com a espada de Cid. Depois disso, ela avançou contra ele, mas Rin agarrou seu braço e a jogou para trás. Kai perguntou quais eram suas intenções, ao que ela respondeu que só queria conhecê-los e se apresentou como Hana, uma demônia súcubo, assim como Vanessa. Ela revelou que, embora amasse a irmã, a ausência dela permitia que Hana fosse a líder dos demônios. Ela propôs uma trégua entre humanos e demônios.
os demônios não atacariam a capital Ersa, desde que os humanos os deixassem conquistar os outros territórios. Ao ouvir isso, Kai apenas disse que levaria a proposta dela à comandante Jen. Satisfeita, Hannah o lembrou que tal trégua seria apenas temporária, e que ela mal podia esperar para derrubar Kai sozinha. Por fim, ela o deixou com um aviso para ter cautela ao lidar com os Celestiais, pois a heroína deles, Alfreya, estava agindo estranho. De volta ao presente, Ash reclama que vai morrer congelado antes mesmo de chegarem ao acampamento base da Federação Io. Kai, sendo o cara sem rodeios que é, manda Ash calar a boca, pois eles precisam fazer o trabalho direito e ajudar os rebeldes a derrubar os Celestiais. Saki aponta como os Celestiais diferem dos demônios, pois incluem muitos tipos de seres, como elfos, anões, fadas e anjos. Kai acrescenta que eles são mais covardes e astutos que os humanos, e dependem de suas poderosas armas mágicas em batalha, o que os torna como humanos aprimorados. Nesse momento, Rin começa a ficar inquieta e freneticamente pede a Ash para abrir o teto do tanque. Ela olha para fora e grita que há um dragão voando acima deles. Isso é totalmente situação inesperada, já que ainda deveriam estar em território demoníaco. Mas a esperta Jen ordena que todos os veículos acelerem ao máximo. Ao seu comando, soldados de todos os carros abrem fogo no dragão com fuzis, porém as balas não surtem efeito algum. Ele mergulha e com o rabo derruba alguns carros, depois alça voo de novo. Rin conjura um feitiço poderoso de raio enquanto Kai a protege fingindo atirar um projétil elétrico. Esse ataque afasta o dragão, que recua. Jen respira aliviada e manda os outros resgatar os passageiros sobreviventes dos veículos destruídos. Depois, param num ponto de descanso para passar a noite, e Kai acaba dividindo a barraca com Rin, que não quer arriscar revelar sua identidade. Jen também fica na barraca deles, o que confunde Kai, mas Phelan explica que ela não pode dividir barraca com outras mulheres para evitar que suspeitem que ela não é realmente um. Kai fala sobre o ataque do dragão e supõe que os seres míticos queriam reconhecer a área depois da derrota dos demônios. Jen garante que deixou a capital Urza com uma defesa de pedra, então não precisam se preocupar com ataques dessas bestas. No dia seguinte, as tropas seguem para a Federação Io, onde avistam os grandes muros de pedra que delimitam a Federação. Jen anuncia que vão para a cidade de Kassap, que fica logo fora da capital e abriga a sede. Ao se aproximarem dos muros, os soldados ficam em alerta máximo, armas prontas para abater qualquer ser celestial que apareça. Kai aconselha Saki a respirar fundo antes de agir, pois os celestiais se parecem com humanos e ela pode errar o tiro. Chegam ao destino sem problemas e completam o restante a pé. Rin encontra um monte de frutas gigantes e suculentas e oferece algumas a Kai, dizendo que a língua dela formiga quando as come. Ele diz que isso é sinal de que são venenosas, mas ela responde que já comeu quando visitou as florestas élficas e não teve nada. Jen comenta que os celestiais cobriram essa cidade com florestas élficas também depois da conquista. Quando chegam, os portões da sede se abrem e são recebidos por oficiais da Federação Io Incontinência, enquanto o pessoal nos prédios próximos vibra e aplaude alto. O conselheiro se adianta para apertar a mão de Jen e se apresenta como Zeph. Ele a agradece por trazer esperança ao seu exército rebelde ao derrotar os demônios. Depois se dirige a Phelan, dizendo ficar feliz em vê-la de novo, após lutar em vários campos de batalha pelo mundo. Phelan minimiza os elogios, dizendo na lata que tem um ótimo mestre a quem deve suas habilidades, e que ainda é jovem demais para ser chamada de guerreira experiente. Terminadas as formalidades, Jen pede a Zeph que a leve até o comandante de Io, Dante. Enquanto os conduz, ele pergunta a Phelan o que sabe sobre Dante. Como se decorasse, Phelan responde que Dante é descendente da família real da Federação Io, e se autoproclamou imperador. Ela então zoa dizendo que ele é invejoso, desconfiado e obcecado por poder, ou seja, provavelmente vê Jen como ameaça. Zeph confirma tudo isso e pede que Jen entenda a situação, mas que ainda assim ajude os soldados da Federação, aconteça o que acontecer. Eles são barrados na porta do comandante e recebem a assistente comandante Kibir, que avisa que tudo o que quiserem discutir com o imperador será com ela presente. Ao ver Kibir, Rin sente algo estranho, mas disfarça rápido quando Kai pergunta o que houve. A porta se abre e revela um homem rechonchudo atrás da mesa, o comandante Dante. Visivelmente irritado, ele os repreende por terem chegado depois do combinado, apesar da explicação de Jen de que foram atacados por um dragão e precisaram de meio dia a mais para cuidar dos feridos e consertar os veículos. Ele então pergunta por que foram se dar ao trabalho de vir, o que deixa Jen sem palavras. Explica que, já que as forças dela expulsaram os demônios em Ersa, imagina que ela veio querendo tomar também a Federação Io. Jen responde que vieram porque a Federação pediu ajuda. O comandante arrogante rosna que esse pedido foi feito pelos subordinados sem seu consentimento. Jen retruca que todo mundo quer evitar ser governado pelos Celestiais, então não deveria importar quem recebe os louros se no fim derrotarem os Celestiais. Depois de fazê-lo calar, ela impõe a condição de que nenhum dos dois decidirá quem recebe qual honra. Será decidido pelos subordinados. Ela o desafia a agir como um comandante digno de respeito se quiser que o povo o exalte e honre.
Com tudo acertado, altos oficiais de ambos os partidos rebeldes se reúnem e Zeph atualiza Jen sobre a situação. Explica que El inclui a Floresta Élfica, a Vila dos Anões, o Esconderijo das Fadas e a Corte dos Anjos, todos inexplorados. Então é impossível saber onde estaria o herói celestial. Jen declara com ousadia que liderará a busca e pede a Dante alguns soldados de Eus. Dante a chama de imprudente por ir à linha de frente, mas ela diz que vai para oferecer sua vida a quem já se dedica a lutar por esta terra. Esse sentimento faz todos os soldados presentes admirarem sua coragem e grandeza, e a maré começa a virar contra Dante. Mais tarde, à noite, Kai, Saki, Ash e Rin jantam ao redor da fogueira. Rin demonstra preocupação velada com o vice-comandante Kibir, sem explicar muito. No dia seguinte, um grupo misto das forças de Urza e Io acompanha Jen até a Floresta Élfica. Enquanto ela está fora, Dante reclama de Jen, mas Kibir o acalma dizendo que o comandante certo fica seguro na retaguarda e dá ordens aos subordinados. Isso acalma o ego dele, e ele a chama de sua única subordinada fiel. O grupo de Jen retorna naquela noite após uma patrulha bem sucedida e faz uma reunião para discutir as descobertas. Ela revela que agora sabem as rotas de patrulha dos elfos pela floresta, informação que ajudará a planejar uma invasão no futuro. Pede que se façam mais expedições aos outros territórios celestiais e solicita apoio contínuo de todos. Depois da reunião, Rin pergunta quando vão enfrentar os celestiais, Jen responde que ela deve ter paciência, Rin fica chateada por ter que esperar e então se pergunta onde Kibir está. Kai observa que nem Dante aparece e supõe que ele perdeu o interesse em comandar. Enquanto isso, Dante reclama como sempre, até que Cupido lhe entrega um empurrão, dizendo que ele precisa superar Jen para recuperar o controle. Ele acaba aceitando o conselho dela, e avisa Zeph que planeja levar suas tropas às escondidas para a Floresta Élfica, capturar anjos e elfos como prisioneiros de guerra. Zeph diz que um ato impulsivo assim pode ferrar a coordenação com as forças da Din, mas Dante corta a conversa lembrando que é ele quem manda nessas terras. Por fim, ele ordena a Zeph que não vaze isso para o Genu. Ainda naquele dia, Rin para Kai e Jen, e diz que acha que Kibir não é humano. No dia seguinte, o grupo da Jen começa a inquietar-se por não saber onde Dante está desde que ele entrou impulsivamente na Floresta Élfica quase 24 horas atrás. Kai levanta a suspeita da Rin de que Kibir pode ser um espião élfico que atraiu Dante para uma armadilha, observando que elfos parecem humanos se escondem as orelhas. Phelan acrescenta que outros na Federação Io também podem ser espiões, deixando Jen sem opção, só levar na busca os soldados em quem confia. Enquanto Ash e Saki fazem a retaguarda, Kai, Rin, Jen e Phelan se embrenham na Floresta Élfica e encontram armas e fuzis das forças EU espalhados pelo chão. Nessa área, encontram uma grande runa mágica flutuando no ar e se perguntam como Dante e seus homens caíram numa armadilha tão óbvia. Mas Kai afirma que aquilo é só isca. A armadilha de verdade está acima deles. Eles olham para cima e veem que as folhas da árvore alta ao lado têm runas parecidas, que facilmente seriam ignoradas como simples reflexo de sol. Ele explica que no mundo dele era sabido que elfos costumam usar várias armadilhas ao mesmo tempo. Nesse instante, Rin sussurra que sente o cheiro de um elfo por perto. Eles combinam seguir o rastro, mentindo aos outros que Rin tem treino especial para detectar energia mágica. Ela os guia até umas ruínas e diz que deram numa rua sem saída, quando de repente um portal mágico se abre debaixo deles e os teleporta para outra parte da floresta élfica. Eles avançam com cautela para descobrir onde estão, quando uma menininha pula de um arbusto correndo atrás de uma borboleta. Phelan avisa que fiquem de olhos abertos. Aquilo aí é com certeza uma fada. Enquanto corre, ela tromba com Ash, e já no chão, olha para ele curiosa e pergunta de que parte da floresta ele é. Percebe rápido que ele não tem aura mágica, e ele responde na boa que é humano. Demora um pouco para ela processar, mas de repente começa a gritar de medo e corre de volta para o mato. Eles caem e se vêem frente a arqueiros élficos que apontam as flechas na hora. Uma mulher manda que abaixem as armas e comenta que nunca imaginou que conseguiriam ativar o portal. Eles olham para cima e veem Kibir, que afinal era uma espiã élfica o tempo todo. Jen pergunta o que aconteceu com Dante e os homens dele. Kibir responde que estão vivos, mas foram obrigados a inalar pólen de plantas paralisantes, então ficam imóveis por alguns dias. Ela propõe libertar os reféns desde que o grupo da Jen lute contra os anjos. Isso surpreende. Anjos e elfos são raças celestiais, mas Kibir diz que os anjos os traíram. Ela então pede que a sigam para conhecer alguém chamado Rayarn. Hyron se revela como a sacerdotisa da aldeia élfica. Recebe-os com frieza, mas admite estar impressionada por terem conseguido entrar. Ela pergunta a Jen de onde veio a roupa élfica que Jen esconde sob a armadura. Jen responde que achou há quase 10 anos perto da fronteira do território Urza, num covil de demônios que a emboscaram. Hyron decide deixá-la ficar com a roupa porque não a roubou diretamente de um elfo.
propõe um contrato. Os elfos libertam os humanos se Jen e os outros trouxerem de volta o grande ancião capturado pelo herói celestial, Lord Alfrea. Diz que Alfrea mudou subitamente do ser bondoso para um tirano que ordenou que as outras raças celestiais se submetessem aos anjos. Quando ela e o ancião foram dialogar, ele os ignorou e prendeu o ancião. Hairon só escapou por pouco. Phelan pergunta como ter certeza de que não é uma armadilha dos elfos e anjos para encurralar os humanos, e Kibir garante que põe a própria vida como garantia. Explica que os acompanhará ao Palácio dos Anjos, e, se em algum momento suspeitarem da Hairon, podem fazer com ela o que quiserem. Phelan rejeita na hora, dizendo que a vida dela não vale tanto quanto a dos 6 mais os 20 reféns, então precisam oferecer mais vidas élficas, ou alguém mais valioso. Hairon então se oferece em sacrifício, e explica a Kibir chocado, que, se não resgatarem o grande ancião dos anjos, é a maneira dos elfos dizerem que os anjos são, de fato, seus senhores. Ela ordena a todas as criaturas celestiais que fiquem de lado para evitar uma guerra civil entre os celestiais, aconteça o que acontecer. Sob seu comando, a pequena fada de Antes convoca enormes folhas de Vitória Régia, nas quais eles montam para serem levados até o palácio. À noite fazem uma pausa para descansar, mas Kai acende uma fogueira e vigia a noite inteira. Hairon sai das sombras, garantindo a ele que não precisa ser tão cauteloso porque ela não agirá enquanto o contrato estiver vigente. Quando ele relaxa, ela diz que ouviu da Jen que foram ele e a Rin que derrotaram a Vanessa, e quer saber se com esses poderes conseguirão vencer o Lord Alfrea. Ela então ameaça não deixá-lo sair da floresta vivo caso ele fuja de medo ao enfrentar Alfrea. Kai até parece não ligar e pergunta se ela conhece um humano chamado Cid, mas ela não faz ideia de quem seja. Ele não insiste e lembra em silêncio as últimas palavras de Vanessa sobre um herói ser responsável pela reencarnação do mundo. No dia seguinte, Hairon os guia até uma árvore imortal gigante, no topo da qual supostamente fica o Palácio Angelical. Ela destrava os portões mágicos complicados que os teleportam para dentro do palácio. São imediatamente atingidos pelo cheiro de queimado e descobrem que todo o interior foi incendiado e os guardas angélicos estão mortos. Ainda assim, continuam avançando de andar em andar até serem emboscados por um ataque do anjo de guerra chamado Vicious, que os chama de fedorentos. Hairon fica desapontada ao descobrir que até ela foi virada contra os elfos. Ela pergunta se Vicious foi quem matou todos os anjos mais cedo, e ele confirma, explicando que eram desleais a Lord Alfrea. Ele acrescenta que a execução do grande ancião acontecerá em breve como recado aos elfos, anões e fadas. Ela inicia um ataque, mas Kai bloqueia, seguido por rajadas de balas disparadas por Saki e Ash. Phelan também se junta e insta Jen, Kai, Rin e Hairon a seguirem adiante enquanto eles dão cobertura. Porém, ao tentarem fugir, surge outro anjo blindado que Hairon reconhece como Rafael e encurrala a Rin. Rin grita que aguenta ele sozinha e que o resto deve continuar. Finalmente, Jen, Hairon e Kai chegam ao andar de cima vazio, onde Hairon começa a desmontar as barreiras mágicas para tentar chegar até Ulfria. Enquanto esperam a chegada do Senhor, Jen pede desculpas por ter deixado Kai lutar com a Vanessa sozinho, e promete que desta vez vai entrar na briga com ele. Depois de um tempo, Hairon consegue ativar o portal de teleporte e os leva ao local onde a grande anciã está presa. Ela está envolta num enorme cristal vermelho, mas consciente, aliviada e ao mesmo tempo apreensiva ao ver Hairon ali. Uma voz atrás deles brada que os céus estão cheios de ira porque os seres inferiores da Terra não obedecem à palavra dos anjos. A voz é do Lorde Alfrias, que segue com seu discurso fascista dizendo que todas as bênçãos vêm do céu e só os anjos as merecem. Todos olham para cima, apavorados, quando Lord Alfrea invoca seu poder e inicia o ataque. No andar inferior, Vicious investe contra Phelan e companhia com lâminas de vento, mas eles desviam enquanto Phelan revida correndo com suas lâminas. Vicious consegue bloquear e empurra Phelan de volta, percebendo que aquelas espadas não são forjadas por humanos, e sim por magia élfica, por isso são tão fortes. Mas ela pouco liga para simbolismos e promete destruir Phelan e seus aliados ali mesmo. No andar superior, Rin se esforça ao máximo e consegue esmagar Rafael com uma avalanche de pedras enormes. Mas Rafael é mais resistente ainda e simplesmente se levanta da poeira sem um arranhão. Ele a elogia por ser forte o suficiente para enfrentá-lo, mas Rin se assusta ao perceber que, mesmo se esforçando tanto, mal conseguiu riscar a lata de metal. No topo, Alfrea declara que não dá a mínima para o que humanos ou outras raças pensam e anuncia que a execução da grande anciã acontecerá agora. Hairon lembra dos tempos em que brincava com Alhaia e corre até ele, xingando e pedindo para parar. Mas Alfrea ignora e cria do nada uma gigantesca espada mágica que dispara em direção à pobre sacerdotisa. Jen saca a espada para defender, mas Kai é bem mais rápido. Avança, bloqueia o golpe por completo e salva a vida de Hairon. Alfrea, impressionada, pergunta de qual raça ele é por ser tão forte,
e Kai responde que pertence à raça mais fraca, os humanos sem magia. Alfreia fica confusa, por que humanos defenderiam elfos? Mas Kai não tem tempo para explicar política e manda ela sair do caminho, dizendo que a espada na sua mão não é arma comum. Com ela, ele derrotou Vanessa, a rainha dos demônios. O anjo ri dizendo que Vanessa era uma demônia burra, que não sabia comandar um exército. Kai não engole o discurso e o chama de ditador por não se importar com seus próprios subordinados. O anjo simplesmente ri, se achando a pessoa mais importante e divina deste mundo, capaz de tudo. Jen quer entrar na briga e dispara uma flecha direto nele, que ergue um escudo mágico na hora. Mas para surpresa do anjo, estilhaços da flecha quebrada raspam sua bochecha e o ferem. Ele olha para Jen e pergunta por que ela usa um arco élfico e se tem noção do que aquilo faz ao corpo humano. Jen corta a fala dizendo que sabe. O arco suga sua fonte de vida para alimentar-se, e ela aceita, contanto que o mundo fique em paz. Kai nunca tinha ouvido isso, mas ela promete explicar depois. O anjo então conjura uma imensa esfera de raio e a dispara, que Jen encara de pé sem se ferir. O anjo fica confuso, e Jen diz que também usa uma armadura élfica especial que a protege até de ataques mágicos de heróis. Isso irrita o anjo, que não aceita ver um humano medíocre usando algo feito para anjos. Então ele cria um círculo mágico ainda maior para acabar com todos. Mas Heiron usa magia na hora e ergue um domo protetor que o salva da morte certa, impressionando Kai. Ela sorri para ele e diz que não quer ficar em dívida, então ele decide unir forças para libertar primeiro o ancião. Eles correm juntos rumo ao gigantesco cristal. Alfreia cria uma lança e a arremessa em Heiron. Ela tira a capa na hora, tentando usar como escudo mágico, mas a lança atravessa tudo e a teria matado se Kai não tivesse interceptado e cortado a ponta ao meio. Alfreia fica irritada com esse humano encrenca, enquanto Heiron escala o cristal correndo para tentar libertar o ancião com sua faca élfica. Mas o prisma é forte demais e a lâmina quebra. Ela despenca confusa. Ela percebe que Alfreia já usou 4 armas de classe herói. Primeiro a varinha, depois o sino, depois a esfera super forte e, por fim, essa prisão de cristal que nem arma élfica quebra. Ela se pergunta se essas armas corromperam Alfreia e o fizeram agir assim, mas ele apenas ri, dizendo que age assim porque não precisa mais dela. Achou um novo capacho para substituir. De repente, abre-se um portal escuro sob ele e sai o robô esquisito que quase foi destruído pela Vanessa. Kai fica em choque, questionando qual é a ligação entre eles. No andar médio, Rin tenta a sorte contra o Cavaleiro Gigante, que parece se divertir e não a leva a sério, rebatendo-a pelo chão como se fosse bolinha de ping-pong. Isso a irrita, então ela carrega o punho com energia mágica e acerta um murro lindo na cara do Rafael, digno até do Mike Tyson. A máscara do Cavaleiro arrebenta, mas ele não parece bravo e simplesmente se senta no chão, aceitando a derrota. Rin fica bem confusa porque ele é muito mais forte, mas o homem diz que perdeu a vontade de lutar desde que Alfreia mudou seu comportamento. Desde então, ele e Vitius só esperavam o momento certo para largar ao lado dele e ficar neutros. No andar inferior, Phelan ainda enfrenta Vitius, que voa rápido desviando das balas. Ash lança uma granada de mão que a atordoa por um instante, tempo suficiente para Phelan fechar a distância e enfiar a espada nas costas dela. Vicious imediatamente joga suas armas no chão, dizendo que perdeu o duelo e desejando sorte a eles para salvarem os amigos. Enquanto isso, o robô avança e solta uma rajada sônica que destrói a arena inteira, arremessando Jen pelo ar enquanto Kai luta para se manter firme. Felizmente, Rin aparece justo a tempo e salva Jen, que então começa a atirar no robô, impedindo-o de atacar de novo. Eles se juntam novamente, e Kai pergunta a Alfreia se foi ele quem causou a reencarnação do mundo, mas Alfreia parece não entender do que Kai fala, mais confuso ainda porque Vanessa insinuou que um dos heróis é o culpado. Ele então pergunta se ele conhece algum herói humano chamado o Grande Profeta Cid. Isso parece mexer com as lembranças de Alfreia, que repete o nome e leva as mãos à cabeça tentando lembrar quem era esse homem. Antes que tenha tempo de pensar, o robô usa seus tentáculos para prender o anjo contra uma das colunas, deixando-o em choque. A Tesla robô fala com voz de IA, dizendo que uma palavra tabu foi usada e afetou o cérebro do herói celestial, tornando-o impróprio para este mundo. Imediatamente, um portal escuro surge debaixo dele e começa a engoli-lo enquanto ele tenta se soltar. Kai e os outros assistem horrorizados e confusos enquanto o mais forte dos anjos, o herói de todos os celestiais, é devorado pelo portal sem deixar traço. Kai lembra que aquilo é igual ao que aconteceu com Vanessa, embora ela tenha conseguido dominar o robô. Ele fica ali com a espada ainda erguida, se perguntando se acabou, mas claro não. De repente, um raio de luz sombria explode do chão e o anjo Elfreia emerge junto, gritando de dor, mas logo para de se mover. A cor das asas muda enquanto a voz do robô sai de dentro dele, dizendo que ela sobrescreveu o herói e agora o controla por completo.
Isso traz à mente de Kai a época em que foi teleportado para este mundo, quando também ouviu o robô afirmar que o mundo todo estava sendo sobrescrito. O Alfreia, corrompido, declara que este mundo deve ser destruído e começa a concentrar uma enorme bola de fogo para atacá-los. Jin imediatamente avança e cria uma barreira que lhes dá alguma proteção. Mas os poderes de Alfreia são demais e a barreira se quebra, explodindo e lançando todo mundo ao chão. Enquanto a poeira baixa, todos lutam para se levantar. Rayron está em choque vendo a Alfreia corrupta e grita para ele recuperar o controle do corpo, que Eylan não pode dominá-lo assim. Mas Alfreia não a escuta, e o robô diz que não precisa mais de fracos como ela, enquanto prepara outro disparo mirando neles. Rayron cria na hora 7 escudos, sua magia defensiva máxima, e bloqueia o ataque com facilidade. Alfreia saca uma espada divina e avança, quebrando todos os escudos no caminho para alcançá-la. Felizmente, Kai consegue interceptar e as espadas travam. Ele grita para ele voltar a si, dizendo que sua raça precisa dele. Mas Alfreia manda calar a boca. Um humano não entenderia nada sobre ele. Kai empurra furioso e acusa-o de não ser mais um herói de verdade, só uma imitação barata controlada por um robô tipo Made in Sweatshop. Todos se posicionam rápido atrás de Kai. Ele é o único forte o bastante contra esse Alfreia. E também precisam proteger Rin, que já está exausta e não aguenta mais ferimentos. Kai entra num combate corpo a corpo com Alfreia, bloqueando ataque após ataque, quando percebe que a espada dele age estranho. Tem uma magia que a regenera num piscar de olhos quando quebrada. Alfreia sorri, e Kai entende que toda vez que a espada dele atravessou as barreiras divinas, ela devia ter se quebrado, mas sempre se consertou instantaneamente. Alfreia ri e diz que esse poder o torna o herói de todas as raças. Ele recua e começa a carregar magia, enquanto Kai se prepara para contra-atacar. Para surpresa de todos, Eufreia forma uma enorme espada etérea sobre si e a abate com toda a força sobre Kai. Kai consegue escapar por um triz, desviando e repelindo a lâmina, mas Alfreia imediatamente atrás de volta. Kai mal consegue a parar, ganha uma pequena abertura e avança para tentar finalizá-lo. Mas o anjo é muito mais rápido do que ele esperava ao voar para longe. Jian percebe que, em termos de técnica de espada pura, Kai é melhor que Alfreia, mas a força divina de Alfreia é um problema sério, um baita problema mesmo. O anjo joga fora sua espada gigante que cai atrás do Kai, e de repente a plataforma começa a tremer e rachar em pedacinhos. Kai entende que a estrutura vai desabar e tenta forçar um duelo com Eufreia para acabar com ele de uma vez. Mas o anjo é mais esperto e usa seu escudo para bloquear todos os golpes de Kai. Kai aumenta a intensidade e consegue romper o escudo, desferindo um corte enorme no peito de Eufreia e fazendo-o sangrar. Isso irrita pra valer o anjo, que agarra Kai pelo pescoço, arrancando a espada da sua mão enquanto ele luta para respirar, achando que pode ser o fim. Por sorte, Jen e Rayron decidem ser úteis de uma vez e carregam um ataque mágico combinado via Longbow, a Maid Elfa de Jen. Jen mira com cuidado e atira em Alfreia, que fica exposto enquanto a flecha gigante passa por cima e destrói as colunas atrás dele. Kai cai no chão, arfando, enquanto Alfreia fica lá, sem um braço e sem excesso de neurônios. Ele fica realmente puto com esses ratos e começa a se energizar de raiva. Mas Kai é sagaz e quebra a regra do combate, não deixa o adversário se fortalecer. Usa um golpe de jiu-jitsu estiloso e acerta Alfreia no peito, derrubando-o. Parece que deu certo, porque um imenso pilar dourado de luz sai de Alfreia. E quando Rayron corre até ele, parece que deu certo, porque um imenso pilar dourado de luz sai de Alfreia. E quando Rayron corre até ele, parece que deu certo, porque um imenso pilar dourado de luz sai de Alfreia, e quando Rayron corre até ele, parece que deu certo, porque um imenso pilar dourado de luz sai de Alfreia. E quando Rayron corre até ele, com essas últimas palavras, o herói definha e vira pó. Todos conseguem escapar com segurança do Palácio Voador e voltar ao chão, onde Kai pergunta aos anjos sobre quando Alfreia começou a agir diferente. Todos respondem que notaram mudanças nele desde que se encontrou com aquele robô Tesla esquisito. Kai se pergunta por que o Tesla Bot atacaria Alfreia, já que era suposto ser subordinado dele, e lembra que o robô também observou Rin quando a conheceu. Ele olha para Rin, inconsciente em seus braços, preocupado se o Tesla Bot vai atacá-la de novo. Leva até uma caverna onde ela finalmente acorda e o abraça na hora, dizendo que teve um pesadelo em que era perseguida pelo malvado Tesla Bot. Kai diz para ela não se preocupar, que sempre estará ali para protegê-la. Jen também está presente e finalmente pergunta a qual raça Rin pertence. Por fim, Rin revela que na verdade não sabe de que raça é e pede desculpas a Jen por ter escondido isso. Mas Jen fala para ela não se preocupar, já que tem ajudado os humanos desde que chegou a este mundo e confia totalmente nela. Kai pergunta se deveriam contar isso aos outros. Mas Jen diz que é melhor manter entre elas por enquanto para evitar fofocas. Isso vira o segredinho delas, e no dia seguinte humanos e elfos fazem um pacto entre si. Combinam que pelos próximos anos, os humanos não entrarão nas florestas reservadas aos elfos, anões e outras raças.
e que essas raças não enfrentarão os humanos. Jen concorda com o acordo e promete que ninguém dos humanos quebrará a promessa, enquanto o ancião da vila reforça o mesmo, selando a trégua entre eles. Depois disso, o ancião oferece presentes aos humanos, e Jen fica emocionada ao ver que sua espada Elven Maid, que estava muito danificada, foi perfeitamente reparada, enquanto Kai recebe uma caixa de balas anti-magia feitas pelos anões. Kai não acredita que agora tem uma arma real da Elven Maid nas mãos e agradece profundamente pela ajuda. O ancião então pergunta a Jen se ela pretende subjugar as outras raças agora, mas Jen responde com respeito que quer manter seu plano em segredo por enquanto. A anciã entende isso, mas diz que para chegar a esses territórios terão de atravessar as florestas e vão precisar de um guia se não quiserem se perder. E Jen concorda que podem se perder, mas afirma que não há escolha. A anciã da aldeia sorri e oferece um guia élfico para levá-los em segurança pela floresta. Jen se surpreende e pergunta por que faria isso pelos humanos. A anciã responde que quer ir ao fundo do que aconteceu com Lord Alfreya. O Anjo Gordinho conta que há alguns anos, o herói dos peludos, chamado Rei das Presas, apareceu numa floresta próxima e Alfreya foi enfrentá-lo. Eles conversaram a sós por algumas horas, sem subordinados, ninguém sabe o que falaram. Não parecia uma luta, e logo depois um Terlabot surgiu ao lado de Alfreya. A anciã explica que, em troca de um guia para os humanos, querem apenas saber o que o Rei das Presas falou. Hiron avisa que nesse acordo o guia seria praticamente um refém humano. Porque se a trégua entre humanos e elfos acabar, o guia seria o primeiro a ser executado. Quem entre os elfos se ofereceria? Para a surpresa de Hiron, a anciã sorri e diz que Hiron mesma foi escolhida para guiar os humanos. Hiron não quer ser refém e pergunta por que diabos é ela quem vai guiar os humanos. A anciã retruca que ela parece confortável demais com Kai, por isso seria perfeita para acompanhá-lo. Rin não gosta dessa intimidade e manda Hiron ficar longe do namorado dela. Kai diz que não se importa que Hiron seja guia, então decidem que ela será a guia. Dias depois, Jen volta ao quartel-general e reúne-se com os líderes dos rebeldes. Ela conta o progresso e diz que ela e seu grupo seguirão para a próxima área, tentando garantir a vitória humana. O comandante, porém, não parece muito satisfeito com o plano. Ele diz que até agora as outras raças não viam os humanos como ameaça. Por isso, as estratégias de ataque surpresa dela vinham dando certo. Mas agora, depois de derrotarem duas grandes raças, demônios e anjos, as outras duas vão estar prontas para enfrentá-los. Ele diz que ela vai ter que mudar de tática para as próximas batalhas e sugere que se desloque para a área controlada pelos espíritos. Lá, ela deve encontrar um comandante chamado Baal, que a Phelan já conhece, um comandante endurecido em combate, para dizer o mínimo. O comandante avisa que devem partir imediatamente, antes que os espíritos façam o primeiro movimento, e os deixem numa enrascada. Se gostou do vídeo, inscreva-se e confira esse anime novinho sobre uma humana nascida entre homens fera, discriminada, mas determinada a virar a maior matadora de demônios.